Boa noite. Tempinho já, né? Eu não faço live aqui, não apareço aqui no Instagram nas lives. Resolvi fazer essa live hoje pra vocês. Tá, beleza? Ó, o anel no dedo. Noivinha agora, hein? Darabasuri dabanarabashe cantarabanase cantarabalache cantarasuri ande kitarashi riadapatashi hiriandes yakandarasuri ande rebasi yakanashi kandarasuri amanachi kandara. Deixa eu arrumar a câmera direitinho aqui. Saudades, gato. Saudadinhas. Candarache, aqui. Fala, Luiz. Tranquilo. Esperar o pessoal entrar. Hoje eu pensei num tema que Deus já vem falando comigo, né? O tema hoje é os 3 pilares do Evangelho. Deixa eu ver se eu consigo fixar esse tema aqui. Os 3 pilares do Evangelho. Tenho meditado muito sobre isso, sabe? Sobre 3 coisas que não podem faltar na nossa vida como cristãos. 3 coisas que não podem faltar para todo cristão, para todos aqueles que servem a Jesus. 3 coisas que nós precisamos ter na nossa vida. Deixa eu só ver se eu consigo... E aí, Vinícius, tranquilo? Deixa eu só ver se eu consigo fixar esse comentário aqui. E aí, amor? Tem que ver se eu consigo fixar esse comentário. Difícil, hein? Então deixa. Tem que aprender a fixar aqui. E aí, como é que vocês estão, gente? Angela, Godfair, Hope. Hey, Angela, how are you? Are you good? Tá aí nos Estados Unidos agora, né? E aí, amor, boa noite. Te amo. Angela is in the States. Já tá falando inglês fluente. Sabrina, tudo bem? Boa noite. Raul. Gente, 7 pessoas aqui na live. Daqui a pouco a gente vai começando. E aí, Angela, como é que tá aí nos Estados Unidos? Mais ou menos. Vai pegando, né, com o tempo. Tem 1 ano já que você tá aí? E aí, Nando, tranquilo, mano? Tem 1 ano já? Tem mais, né? Deve ter uns 2, eu acho. Ai, graças a Deus. Vocês fazem falta. Pequenininha tá grandona já, né? A Maria. Nossa, 3 anos. Caramba. Fala, mano. Tá sabendo da novidade já? Essa novidade, assim. É a Laura, né? Tá grandona, eu vi a foto lá do Luan também. Tá grandão ele. Cauane! Tá noiva. É, vou casar, menina. O negócio tá ficando sério agora.
Casar com essa mulher maravilhosa aí que está nos comentários. Peguei ela de surpresa no meio de um casamento. Tem que postar o vídeo do pedido. Mas até agora eu não tive essa permissão. Obrigado, Nando. Ângelo, Deus é fiel, tá? Desde o começo do nosso relacionamento, assim, a gente sempre falou de casamento. A gente sempre teve essa convicção, né? Desde o começo, assim. A gente vai fazer 1 ano juntos agora, e agora que veio o tempo certo, né? Tempo de Deus, a gente sentiu uma direção, viu que era aquilo mesmo que a gente queria. A gente já sabia, né? Vou mandar. Vou mandar. Tem alguma igreja aí nos Estados Unidos? Ah, obrigado, Ângela. Tem muitas, né? Você tá indo em alguma aí? Deixa eu ver quem tá aqui com a gente. Manda um aviãozinho aí, pessoal. Aqueles que quiserem chamar outras pessoas. Manda um aviãozinho aí. Tá? Chama o povo, que hoje essa palavra é poderosa. Vai ser poderosa. IBVR Church. Nunca ouvi falar, não. Ah, Igreja Batista Vida Nova. É de brasileiros aí, a igreja? Fala, Lili. Tranquilo? Gente, se alguém quiser entrar comigo aí, tá? Fica à vontade. Hoje a palavra... Ah, graças a Deus vocês estão firmes. O negócio é a gente estar em Cristo, né? Estando em Cristo é o que importa de verdade, sabe? Pastora Silvia, glória a Deus, boa tarde. Boa tarde não, boa noite, né? Já 6 horas. Nossa, glória a Deus, Ângelo. Que bênção. Os meninos já se adaptaram com a língua e tal. Estão falando inglês direitinho. Gente, o tema da palavra hoje é os 3 pilares do Evangelho, tá bom? Os 3 pilares do Evangelho. O texto que eu quero ler para vocês é Mateus capítulo 6. Mateus capítulo 6. Nossa, glória a Deus, hein? Não precisaram nem fazer curso, né? Já. Gente, os 3 pilares do Evangelho eu quero falar para vocês, tá bom? O texto que eu vou usar como base é Mateus 6. Tá? Mateus 6, versículo 3, 5 e 16. Vamos de palavra. Mateus 6, versículo 3 diz: Quando você der esmola, que a sua mão esquerda não saiba o que está fazendo a direita. Amém? Jesus aqui está falando de uma esmola. De forma que você preste a sua ajuda em segredo. Seu pai, que vê o que é feito em segredo, o recompensará. Marcinha, boa noite. Ângela tá aí, Marcinha. Aí vamos lá, versículo 5. E quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu lhes asseguro que já receberam sua recompensa. Mas você, quando orar, vá para o seu quarto e feche sua porta. E ore ao seu pai, que está em secreto. Então, seu pai que vê o que está em secreto, o recompensará.
E o versículo 16 é a nossa outra. Diz assim: quando jejuarem, não mostrem uma aparência triste como os hipócritas. Fala, Gutim, o cara. Como os hipócritas, pois eles mudam a aparência do rosto, a fim de que os outros vejam que eles estão jejuando. Eu lhes digo que verdadeiramente já receberam sua recompensa. Ao jejuar, arrume o cabelo e lave o rosto, para que não pareça aos outros que você está jejuando, mas apenas o seu Pai que vê em secreto. E seu Pai que vê em secreto o recompensará. Amém, gente? Então, hoje eu quero falar de 3 pilares do Evangelho. Eu li aqui o texto de Mateus 6 e Jesus, ele fala de 3 momentos. Ele fala de um momento onde nós ofertamos, ele diz: quando você der esmola, que a sua mão direita não saiba o que a esquerda está fazendo. Então, a oferta é um pilar do Evangelho. Depois Jesus fala de outro pilar, ele fala assim: quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas, eles gostam de orar em pé nas esquinas, mas vá para o seu quarto, feche a tua porta e ore ao seu Pai que está em secreto. Então o segundo pilar é a oração. E depois Jesus fala: quando vocês jejuarem, não se mostrem contristados, não mostrem para as pessoas que vocês estão jejuando, que vocês estão tristes, mas se arruma, fica bonito. Porque Deus vai ver o que você está fazendo e Ele vai te recompensar. Então aqui a gente tem um outro pilar do Evangelho, o jejum. Então, oferta, oração e jejum são 3 coisas que não podem faltar na vida de um cristão. Tá? E eu vou falar um pouquinho sobre cada um deles para a gente entender mais sobre isso. Tá bom? Primeiro eu vou falar da oferta, né? A oferta ela precisa ser e sempre deve ser voluntária, sabe? Eu tenho uma prática essa é uma das práticas que eu tenho muito grande na minha vida. Então, assim, eu sempre, geralmente na igreja, né, onde a gente frequenta, a gente sempre aprende a questão do dízimo, certo? Mas de uns tempos para cá o Senhor tem me impulsionado a não apenas me contentar com o dízimo, a passar a dar mais que o dízimo. Então, assim, sempre que eu pego meu salário, eu já separo uma quantia muito maior que 10% para eu poder ofertar, para eu poder semear na vida de pessoas, para eu poder ajudar outras pessoas. Mas tudo isso precisa partir de um coração que se tornou generoso. A palavra de Deus diz em Provérbios que a alma generosa ela vai prosperar. Então, assim, o segredo da prosperidade não está no receber. O segredo da prosperidade está no dar. Jesus, quando ele multiplicou os pães e peixes, ele pegou ali os pães, 5 pães e 2 peixes que o menino tinha, ele conseguiu alimentar uma multidão com aquilo. Mas o interessante é que o milagre apenas aconteceu, a gente pensa assim, né? Nossa, Jesus multiplicou pão e peixe. Ele pegou, levantou os pães ao céu, deu graças, e do nada assim apareceu 20.000 pães ali e todo mundo comeu. Mas não foi assim. Os pães eles se multiplicaram à medida que Jesus ele compartilhava os pães. Então Jesus cortava, repartia um pão e dava para alguém. Quando ele dava aquele pedaço, o outro pedaço crescia. Dava o outro pedaço para alguém, o outro pedaço crescia. Dava um peixe, aparecia um outro peixe na bacia dele, ali onde ele estava servindo as pessoas. Então, assim, a multiplicação, ela não ocorreu no momento que Jesus pegou 5 pães e 2 peixes, mas ela ocorreu no momento que Jesus começou a compartilhar os 5 pães e 2 peixes. E muitos de nós estamos buscando uma prosperidade financeira, estamos buscando prosperar, sabe, aumentar o nosso salário, sermos promovidos, e Deus também está buscando isso para a gente, mas isso vai acontecer no momento em que nós desapegarmos do dinheiro e passarmos a entender que o nosso dinheiro ele é apenas uma ferramenta para abençoar outras pessoas. Passarmos a entender que o que Deus nos dá não é só para a gente. O que Deus nos dá é para que nós possamos também dar pão aos outros.
sabe? Para que nós possamos também abençoar aos outros. Tem uma palavra em Provérbios que diz que há pessoas que retêm mais do que elas deveriam, e aquilo passa a ser apenas perda para elas. Então, assim, se você for perceber, por exemplo, pega o seu dinheiro aí mensal, tá? Vamos supor que você ganha 10 mil reais. Pega dos seus 10 mil reais, e se você perceber, muito desse dinheiro acabou sendo gastado com algo que quebrou, com algo que foi desperdiçado, entendeu? Com algo que parou de funcionar, você teve que comprar outro. Por quê? A gente está sempre gastando aqui. De alguma forma, a gente está perdendo também. Então, ao invés de perder, assim, tipo, só as coisas quebrar e tudo dar errado, por que a gente não perde para Deus? Por que a gente não dá 10%? Por que a gente não dá 30%? Por que a gente não dá 40%? Não sei. Mas por que nós não nos tornamos pessoas generosas, de forma que outras pessoas são abençoadas também através das nossas finanças? Sabe? Então, assim, o bom de eu falar isso é que eu não sou nenhum pastor, não estou num púlpito de igreja, você não vai pensar que eu estou querendo dinheiro seu, sabe? Eu só quero te ensinar o que a palavra de Deus diz, que quando você dá, portas vão se abrir. Malaquias diz, abrirei as janelas do céu e derramarei sobre vocês bênçãos sem medidas. Tem muitas pessoas que elas pregam contra o dízimo, mas está escrito que se eu dizimar, que se eu ofertar, sabe, que se eu colocar o meu dinheiro aos pés do Senhor, que toda vez que eu pegar o meu salário, eu pensar, cara, Deus colocou isso na minha mão. Isso aqui, eu vou semear na obra de Deus. Eu vou sustentar o evangelho que está sendo pregado. A gente não faz ideia, mas o evangelho ele precisa ser pregado. E para ser pregado, precisa de dinheiro. Entendeu? Se eu vou organizar uma conferência, se eu vou organizar algo, a gente vai precisar de dinheiro para aquela questão. E se nós não nos levantarmos como pessoas que vão socorrer o corpo de Cristo, que vão semear no corpo de Cristo, a gente não vai estar cooperando para que o reino de Deus avance, sabe? Ah, Jantes, mas é só 100 reais que eu tenho para ofertar, é 200 que eu tenho para ofertar, não importa, entendeu? O que importa é que quanto mais você dá, mais você vai se tornando uma pessoa generosa, e mais o seu coração vai crescendo em gratidão, vai crescendo em generosidade, e a gente passa a prosperar mais. Eu comecei de uns tempos para cá, depois que o Senhor me mostrou, né? Eu estava lendo ali a palavra de Deus e eu vi assim Jesus multiplicando os pães, sabe? Entregando os pães e aqueles pães multiplicando, ele entregando e multiplicando, entregando e multiplicando. E ali eu entendi o quanto eu precisava semear para que as coisas multiplicassem. E de uns tempos para cá eu só tenho visto meu salário crescer, eu só tenho visto Deus suprir de forma sobrenatural as minhas finanças. Não que eu esteja buscando isso, sabe? A gente não dá para poder receber, mas é bom a gente ver Deus agir. A gente dá porque a gente é generoso, porque a gente quer dar mesmo, entendeu? Mas é muito bom a gente ver Deus agir, é muito bom a gente ver Deus manifestando as nossas finanças também. Deus quer trazer cura para o nosso corpo, mas Ele também quer trazer prosperidade para as nossas finanças, sabe? Eu entendi que quanto mais eu semear, mais eu vou prosperar. Amém? Então, ó, o primeiro pilar do Evangelho, oferta, tá? Alguém coloca aí para mim? Primeiro pilar, oferta. O segundo pilar do Evangelho é a oração. A oração, tá bom? Paulo, em 1 Coríntios 14, ele fala assim, o que eu vou fazer? Eu vou orar com entendimento, mas eu também vou orar com espírito. Vou orar com espírito, vou orar com entendimento. Paulo, em 1 Coríntios 14, ele fala sobre 2 tipos de oração. Primeira, oração em línguas, que é a oração mais perfeita que você pode fazer. A oração em línguas
É Deus o Pai orando por você e Deus o Pai respondendo a própria oração que ele está fazendo. Glória a Deus. Glória a Deus, Ângelo. Deus abençoe, viu? Amém. Aparece mais por aqui. Vamos continuar conectados. Glória a Deus. Deus abençoe. Então, até a próxima. Então, a primeira oração que Paulo fala em 1 Coríntios 14 é a oração em línguas, a oração no Espírito. Então, no momento que eu começo a orar em línguas, eu imediatamente entro no Espírito, eu me conecto com a mente de Cristo. E não há oração melhor. Por que não há oração melhor? Porque a nossa carne ela sempre vai interferir na oração. Porque na oração existem regras. Por exemplo, Jesus disse que tudo que pedirdes, crede que recebeste, assim será convosco. Ou seja, se eu peço, eu preciso crer que eu recebi antes de eu ter. Preciso ter fé. Então, sem fé não vai funcionar. Pedro fala para a gente perdoar uns aos outros para que as nossas orações não sejam impedidas. Ou seja, eu preciso estar em comunhão, eu preciso estar em perdão com as pessoas. E existem outras regras também, sabe? Para que a nossa oração funcione. Mas a oração em línguas, você não precisa se preocupar com as regras, porque é o Espírito Santo que está guiando aquela oração. E ele sabe todas as regras. E ele vai sempre orar de acordo com a palavra de Deus. Então, todos os dias eu separo um tempo de oração para eu estar orando em línguas. Todo dia. Eu não entro no meu quarto necessariamente, mas estou sempre gastando tempo nessa linguagem. Por quê? Porque eu entendi que essa é a melhor forma de eu orar. Deixar o Espírito Santo orar por mim. Eu não preciso sentir um arrepio, um reteté, só preciso liberar o que o Espírito Santo já me deu quando ele me batizou com o Espírito Santo. Se você não foi batizado com o Espírito Santo, eu declaro que você sobrenaturalmente será batizado, será cheio do Espírito Santo, pelo poder de Deus. Eu tenho um vídeo aqui que eu falo minha experiência com o batismo com o Espírito Santo. Demorei 2 anos para ser batizado com o Espírito Santo. Se eu soubesse as coisas que eu sei hoje, teria sido menos, sabe? Então, assim, a oração em línguas é a oração mais perfeita que você pode fazer. A segunda oração que você pode fazer também, que é a oração com entendimento, que nós precisamos fazer, porque nós precisamos estar em uma intimidade com Cristo. Nós precisamos ter essa intimidade com Cristo, que é gerada através da oração com entendimento. Os discípulos perguntaram a Jesus: Mestre, quando a gente orar, como a gente deve orar? Jesus deixou um modelo. Jesus disse: orem assim, Pai nosso que estás no céu. Então, a oração é um momento de intimidade com Deus, o Pai. Deus, ele é o Todo-Poderoso. Deus, ele é o Yahvé. Deus é o Jeová Tsidkenu, Deus de justiça. Mas ele ama ser chamado de Pai. Tá? Existe um louvor que fala: Pai, Abba, Pai, o amor que eu achei jamais acaba. Então, Deus, ele gosta de ser chamado de Abba, Pai. Ele gosta de ser chamado de paizinho, ele gosta de ser chamado de pai, tá bom? Porque para muitas pessoas ele é Deus, mas para você que decidiu estar com ele, ele é o seu pai. E ele sabe de tudo que você precisa, antes mesmo que você peça. Ele disse, em Mateus 6, quando vocês orarem, não fiquem usando de vãs repetições. Fica repetindo muitas coisas, não. Que o seu Pai Celestial, ele sabe do que você precisa, antes mesmo que você peça. Então, assim, Deus já sabe o que você precisa. Você não precisa ficar repetindo constantemente as coisas. Só precisa crer que você tem um Pai e Ele vai cuidar de você. Tem coisas que nós nem precisamos pedir, sabia? Que é o dever de Deus nos dar, sabe? Comida, roupa, as coisas básicas da nossa vida, você nem precisa pedir, porque Deus ele vai te dar, entendeu? Deus ele vai te suprir, simplesmente porque Ele é o seu Pai, tá bom? Então, segundo pilar, oração. Então, a gente tem primeiro pilar, oferta, e segundo pilar, oração. Coloca aí para mim, amor, por favor. Oração. Nós temos 2 tipos, oração em línguas e a oração com entendimento, que eu faço na minha língua nativa,
tá? O terceiro pilar que nós temos é o jejum, tá bom? O jejum, ele é a abstenção de comida parcialmente ou totalmente, tá bom? Existem alguns... a gente geralmente faz um jejum de rede social, jejum dessas coisas, mas o jejum bíblico, ele é o jejum de comida, é a abstenção parcial ou total de comida. E o jejum, ele vai ter um efeito na nossa carne. Enquanto a oração e a oração em línguas, elas edificam o nosso espírito, o jejum, ele diminui a influência da nossa carne sobre nós, tá bom? Então, assim, eu estou orando muito, meu espírito está sendo edificado. Eu comecei a jejuar, a minha carne começa a perder a influência sobre mim. Então, eu ganho um equilíbrio, ao mesmo tempo que o meu espírito está sendo edificado, através da oração em línguas, através da oração, o jejum está mortificando a minha carne, e a minha carne está perdendo a influência sobre mim, tá? Eu tenho tido experiências assim, com jejum muito fortes nesses últimos dias. Tenho separado tempos longos de jejum, coisa que eu nunca tinha feito assim, porque eu quero conhecer mais dessa prática, sabe? Eu vejo pessoas que jejuam 40 dias, jejuam 30 dias. Eu não estou nesse nível, mas eu quero crescer nisso. E eu percebo que o jejum, ele nos leva a um lugar de paz maior, sabe? Eu percebo que eu estou crescendo nessas coisas, eu vejo as coisas da minha carne que me dominam diminuindo. Mas você vai perceber quando você começar a jejuar que os efeitos da carne, eles vão se tornar visíveis para você, entendeu? Então, quando você jejuar, você vai ver, sabe, os feitos da sua carne. Mas além de ver, você vai ver o Senhor também mortificando a sua carne ali, tá bom? Jesus disse, falando de jejum, que não se põe remendo de pano velho em veste nova, porque vai rasgar a veste e vai se tornar maior a rotura. Jesus também falou que não se põe vinho novo em odres velhos, porque senão vai romper o odre e vai derramar o vinho. Então o que o jejum vai fazer com a gente? Ele vai preservar o vinho, sabe? Ele vai preservar a unção, ele vai preservar todas as verdades que você tem recebido de Deus. Quando você vai no culto, você vai no congresso, você vai num lugar e você recebe uma verdade, mas se você não jejuar, aquela verdade ela não retém, entendeu? Então, se você não jejua, aquela verdade você vai esquecendo e ela acaba se perdendo. Então o jejum, ele faz com que você retenha as verdades que você tem recebido. Amém? Então por isso que a gente precisa jejuar, para que nós possamos ter foco, sabe? Foco. Deus tem falado coisas com a gente, mas nós não conseguimos focar. Então quando você jejua, você começa a focar, você começa a ter mais foco nas coisas de Deus, sabe? Isaías falando do jejum perfeito. Se você tiver sua Bíblia aí, tá? Isaías 58. Isaías, versículo 58, fala sobre o jejum perfeito. Ele fala bem assim, 58, versículo 3. Por que jejuamos, dizem, e não viste? Por que nos humilhamos e não reparaste? Contudo, no dia do seu jejum, vocês fazem o que é do agrado de vocês, e exploram seus empregados. Seu jejum termina em discussão e rixas e em brigas de socos brutais. Vocês não podem jejuar como fazem hoje, esperar que a sua voz seja ouvida no alto. Será esse o jejum que escolhi? Que apenas um dia o homem se humilhe, incline a cabeça como junco e se deite sobre panos de cinza? É isso que vocês chamam de jejum e um dia aceitável ao Senhor? Aí ele fala do jejum que Deus deseja. O jejum que eu desejo não é este: soltar as correntes da injustiça, desatar as cordas do jugo, pôr em liberdade os oprimidos e romper todo o jugo.
Não é partilhar sua comida com o faminto, abrigar o pobre e desamparado, vestir o nu que você encontrou e não recusar a sua ajuda ao próximo? Aí sim, a sua luz irromperá como a alvorada, e prontamente surgirá a sua cura. A sua retidão irá diante de você, e a glória do Senhor estará na sua retaguarda. Tá? Então, o que Isaías está falando aqui? Que o dia do jejum não é um dia para nós cuidarmos dos nossos prazeres. O dia do jejum é o dia que eu abro mão do meu prazer, para o prazer de servir a Deus, para o prazer de fazer a obra de Deus, para o prazer de me importar com o próximo. Então, jejuar é isso, abrir mão daquela picanha, abrir mão daquela comida, abrir mão daquele prazer por um propósito maior, tá bom? Então, se você não tem conseguido vencer um prazer que é pecaminoso, começa a jejuar, porque você vai substituir aquele prazer pela presença do Senhor. Amém? Muito forte essa palavra, hein? Tô gostando disso aqui, tá? Então, primeiro pilar, oferta. Segundo pilar, oração. Terceiro pilar, o jejum, tá? E agora eu quero falar de três pilares, deixa eu ver se tem tempo. 3 pilares da nossa carne. 3 pilares da nossa carne. 3 pilares do Evangelho, oferta, jejum e oração. E agora eu quero falar de 3 pilares da nossa carne. E você vai ver comigo que se você for olhar todo escândalo que acontece, isso aí, meu, obrigado. Te amo, Denguinho. Se você for olhar comigo, todo escândalo que acontece no Evangelho vai estar relacionado com essas 3 coisas aqui, ó. Vou ler para vocês. Primeiro pilar da nossa carne, hein? Esse aqui é triste, viu? Assim, façam morrer tudo que pertence à natureza terrena de vocês. Imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus. Então, o primeiro pilar, a primeira coisa que está ali na nossa carne, na base da nossa carne, que ajuda a destruir a nossa vida espiritual, são as impurezas sexuais. Os pecados sexuais, eles destroem a nossa vida espiritual. E se você for olhar para os escândalos que acontecem, fulano caiu, fulano teve um escândalo. Esse escândalo provavelmente vai estar relacionado com pecado sexual. Então, toda vez que você vê, as obras da carne são impureza, lascívia, então, primeira base ali, de pecado na nossa carne são as impurezas sexuais. São os pecados sexuais que roubam a nossa vida espiritual, que roubam aquilo que Deus está fazendo em nós. Tá bom? O segundo problema, o segundo tipo de pecado aí que rouba a nossa vida de Deus, tá ali, Colossenses 3, versículo 5. Imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus, e depois ele vai falar o quê? E a ganância, que é a idolatria. Então, o segundo aí problema, um dos maiores problemas que a gente tem com a nossa carne é a ganância, é o dinheiro, tá bom? Então, assim, nós temos 3 pilares da vida espiritual, mas também nós temos 3 coisas, 3 pilares, não sei qual palavra que eu dou, mas 3 obras da carne, melhor, obras, né? A gente tem 3 obras da carne ali, que elas também tiram a nossa vida espiritual. Então, a gente tem a impureza, a gente tem a ganância, que é essa relação, esse desejo cobiçoso pelo dinheiro. Paulo diz que os que querem ficar ricos, eles caem em grandes tentações, em desejos lascivos, eles se perdem. Porque o amor ao dinheiro, ele é a raiz de todos os males. Agora pensa, se o amor ao dinheiro é a raiz,
Imagina aí o que está por cima dessa raiz. Se o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, imagina a árvore aí que está por cima dessa raiz. É muita coisa ruim, cara. Se você for ver as guerras, é por causa de dinheiro. Se você for ver as matanças, é por causa de dinheiro. Se você for ver as discussões, é por causa de dinheiro. Se você for ver por que você está irado com seu pai, irado com sua mãe, irado com fulano, você vai ver que tem dinheiro no negócio. Entendeu? Porque o dinheiro está ali na raiz. Esse amor ao dinheiro, ele é a raiz de todos os males. E Paulo fala que nessa cobiça, alguns se desviaram da fé. Eu vou ler esse texto com vocês, porque ele é muito forte. Lá em 2 Timóteo, tá? 2 Timóteo. Na verdade, 1 Timóteo. 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 3. Diz assim: se alguém ensina falsas doutrinas e não concorda com a sã doutrina de nosso Senhor Jesus Cristo, e com o ensino que é segundo a piedade, é orgulhoso e nada sabe. Esse tal mostra um interesse doentio a ser por controvérsias e contendas acerca de palavras que resultam em inveja, brigas, difamações, suspeitas malignas e atritos constantes entre aqueles que têm a mente corrompida e que são privados da verdade, os quais pensam que a piedade é fonte de lucro. E Ângela, Caleb, boa noite. Eles pensam que a piedade é fonte de lucro. Aí Paulo fala assim: de fato, a piedade com contentamento é grande fonte de lucro, pois nada trouxemos para este mundo e dele nada podemos levar. Aí Paulo diz assim: por isso, tendo o que comer e com que nos vestir, sejamos satisfeitos. Aí ele fala assim: os que querem ficar ricos, eles caem em muita tentação, armadilhas e muitos desejos descontrolados e nocivos, que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição. Pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E ele fala assim: algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram com muitos sofrimentos. Amém? Então, você tem dúvida que essa é uma das obras da carne que mais causa problemas? Então, o diabo tentou pegar alguém na impureza sexual, ele não conseguiu. Ele tenta pegar no dinheiro. Então, se você for ver os escândalos que acontecem, nem estou falando dentro de igreja não, tá, gente? No mundo, assim, escândalo que acontece, as coisas que acontecem, vai ter impureza sexual, vai ter ganância por trás disso. Tá? E depois aqui eu vou falar de uma terceira obra da carne que destrói a nossa vida espiritual. Essa obra da carne aqui, ó, Colossenses capítulo 3, são os pecados da língua, tá bom? São os pecados da língua. Ele fala assim, ó: façam morrer tudo que pertence à natureza terrena de vocês: imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos mal e a ganância, que é a idolatria. Ele fala assim: é por isso que essas coisas, por causa dessas coisas é que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência. Aí ele fala no versículo 8: mas agora abandonem todas essas coisas: ira, indignação, maldade, maledicência e linguagem indecente no falar. Então, a primeira obra da carne que afeta a nossa vida espiritual: impureza sexual. Segundo, ganância. Terceiro, os pecados da língua. Tá? Então, são 3 áreas na nossa vida que nós precisamos tomar muito cuidado. Porque a Bíblia diz que a morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama vai comer do seu fruto. A gente precisa entender que, pensa, por que o povo de Israel ficou 40 anos no deserto? Por que o povo de Israel ficou 40 anos no deserto? Não foi por causa da impureza sexual, tá? E não foi por causa da ganância, mesmo que eles foram idólatras.
Eles ficaram 40 anos no deserto porque eles murmuraram. Amém? Tem alguém aí? Aí, amor, obrigado. Vocês podem falar aqui também, tá, gente? Segundo, ganância. E terceiro, os pecados da língua, tá? Isso, amor, obrigado. Você é uma mulher maravilhosa. Os pecados da língua. Então, o povo de Israel, ele não ficou 40 anos no deserto por causa do pecado sexual e da idolatria, mesmo que eles tenham sido idólatras. O maior pecado que eles cometeram foi a murmuração. Moisés mandou os 12 espias, eles voltaram. Meu Deus, nós vamos ser destruídos, não sei o que lá, eles vão acabar com a gente, taranã, taranã, tá. Deus mandava o maná. O povo, esse maná todo dia isso, eu prefiro o alho, eu prefiro a comida do Egito, eu prefiro isso, eu prefiro aquilo. Moisés comandava o povo. Não, pelo amor de Deus, Moisés não, Deus só fala com Moisés, Deus fala comigo também, não sei o que lá. E o povo foi se perdendo por causa dos pecados da língua, sabe? Dos pecados da língua, eu acredito que o que a gente mais comete é a murmuração. A murmuração é o pecado que nós mais cometemos com a língua, eu acredito. Tá? Então são áreas que nós precisamos vigiar. Por quê? Porque são áreas que vão destruir a nossa vida espiritual. Amém? Então a gente tem 3 pilares do Evangelho: oferta, oração e jejum. Mas nós também temos 3 coisas que roubam a vida de Deus em nós, que tentam nos afastar da intimidade com Cristo: a imoralidade sexual, a ganância e os pecados da língua. Amém? E essas 3 coisas, se nós praticarmos esses 3 pilares do Evangelho, a oferta, ela vai destruir a ganância na nossa vida. O jejum, ele vai destruir a imoralidade sexual. E a oração, ela vai destruir os pecados da língua. Que ao invés de murmurarmos, nós venhamos glorificar o Senhor e dar graças. Amém? Então, ao invés de sermos destruídos por essas obras pecaminosas, por esses pecados, nós precisamos investir na oferta, na oração e no jejum, para que essas coisas não tomem o nosso coração. Amém? Essa é a palavra de hoje, gente. Gostou, amor? Essa foi forte, não foi? Tudo interligado, sim. Essa foi forte. Eu recebi essa palavra no meu espírito esses dias. Agora que eu estou liberando. Nunca tinha falado sobre ela, não. Tudo interligado. Amém, gente? Por isso que a gente tem que orar em línguas, ó. Oração em línguas traz essa revelação, esse entendimento pra gente. Sim, a nossa mente fica lá nas alturas. Glória a Deus. Tenha uma boa noite, tá? Que Deus abençoe. Deixa eu ver quem tá aí. Mozão e Massinha. Valeu, Massinha. Até mais, gente. Beijo, amor. Te amo.